Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre Support Vector Machines, sobre o Mars e sobre as árvores de decisão e alguns seus ensembles, né, como o Random Forest e o Gradient Boosted Trees. Então, vamos começar com o Support Vector Machines. Support Vector Machines podem ser usados tanto em problemas de regressão quanto em problemas de classificação. Tá, vou usar aqui os exemplos de classificação porque são mais intuitivos. Tá? E o objetivo do Support Vector Machines é criar uma fronteira chamada hiperplano que divida o espaço amostral em áreas parecidas, o que não é nada fácil, né? Mesmo em exemplos simples como esse aqui, né? Que não fica claro se é melhor a reta A, B ou C, já que todas dividem perfeitamente o espaço amostral. Tá? Então, qual que é a solução do Support Vector Machine? É identificar o hiperplano de margem máxima, tá? Que encontra a separação entre os dois grupos. Tá? E para isso, ele usa o conceito de vetores de suporte, de vetores de apoio, support vectors, né? Que são os pontos mais próximos de cada hiperplano. Né? Então ele usa esses pontos mais próximos dos dois lados, né, no caso de classificação, como suporte para definir onde inserir esse hiperplano. Tá? Caso os grupos não sejam linearmente separáveis, né, você usa a margem fraca, que a gente chama. Né? Você permite, né, que tenha alguns erros, mas penalizando o modelo para cada erro. Tá? E que torna ele menos dependente de alguns poucos pontos. Né? E o objetivo do algoritmo aqui é minimizar o custo total desses erros. Tá? E o hiperparâmetro é o C, né, é chamado de C, que é a penalização para cada classificação errada. Tá? E quanto maior o valor de C, maior a penalização, ou seja, maior a variância. Né? Você não deixa que ele erre, você penaliza muito, você acaba tendo um modelo com maior variância. Tá? Você pode estender o problema de Support Vector Machines para casos não lineares, utilizando kernels também. Tá? Agora, o exemplo do Mars, que é um modelo de regressão flexível, que automaticamente modela não linearidades e interações, tá? Dividindo o espaço amostral em partes, né? Cada uma com um nó de início e um nó de fim, e dentro desse nó ele pode ter retas diferentes, né, em cada nó diferente do modelo do espaço amostral. Tá? A única coisa que é forçada é que esteja uma continuidade em cada nó. Tá? Então ele precisa ser contínuo nos nós, mas dentro dos nós eles podem ser retas totalmente diferentes. Né? Eles são muito mais flexíveis que as regressões normais, mas tem essa alta tendência ao sobreajuste, né, dependendo do número de nós que você insere e das interações e não linearidades que você coloca nele. Agora vamos falar das árvores de decisão. O objetivo das árvores de decisão é ir separando os teus dados em grupos cada vez mais homogêneos em relação ao desfecho. Tá? Então as árvores de regressão começam com o nó raiz, que a gente chama, né, e você vai passando para novos nós, né? Cada um tomando a sua decisão, até se chegar a um fim, né, que a gente chama de folha, onde ele toma a decisão final sobre esse resultado. Tá? Então ele pode ir seguindo. Tá? Cada nó com duas divisões é o mais comum, mas existem alguns algoritmos que usam mais. Tá? Então, por exemplo, no nosso exemplo da glicemia, né, o algoritmo de árvore ele vai procurando divisões nessas variáveis preditoras, que vão melhorando a homogeneidade de um lado e de outro. Então, por exemplo, a primeira pode ser idade acima de 40 anos, por exemplo. Tá? Se sim, ele vai para esse lado. Se não, ele vai para esse lado. Tá? A próxima divisão pode ser dieta, aqui no não, pode ser dieta abaixo, um índice, né, de indicador de dieta abaixo de 15, por exemplo. Se sim, vem para cá, se não, vem para cá. E vai seguindo, né? Então cada observação vai seguindo o seu caminho até chegar no fim, numa predição. Por exemplo, 101, né? Para esse lado e para esse lado 125, por exemplo. Né? Aqui seria uma outra divisão. Tá? Então essa é a ideia dos algoritmos de árvore. Eles têm que tomar várias decisões, né? Então, qual preditor usar em cada ponto é uma decisão que a árvore toma, e qual valor dividir a nossa amostra também é uma decisão que a árvore toma.
Outra decisão, profundidade da árvore, complexidade da árvore. Então ela pode seguir aqui durante muito tempo, mas o que você faz? Você acaba controlando essa complexidade para evitar o sobreajuste. Além disso, o resultado de cada folha também é uma decisão que a árvore toma. Tá? A gente vai ver como é que ela toma. Pontos positivos, é bem fácil de interpretar. Né? Então você consegue falar, ó, eu estou falando que essa pessoa deve ter um IMC de 125, por quê? Porque ela seguiu esse caminho. Então, ela não tinha mais de 40 anos, ela tinha mais do que 15 de índice de dieta, não sei o que, e aí eu consigo dizer, então, seguindo esse caminho, é por isso que eu estou falando que essa pessoa tem uma glicemia de 125. Tá? São fáceis de implementar também, lidam bem com todo tipo de preditor, né? Então, assimétrico, esparso, contínuo, etc. E realiza seleção de variável. Né? Então, como é que ela faz? Se tiver alguma variável que não é importante, ela simplesmente não usa. Qual que são os pontos negativos? Tem uma tendência a ter alta variância sobre ajuste. Tá? É uma coisa que a gente vê muito na prática. E outra coisa é que a performance preditiva dela não é muito boa normalmente. Existem muitas técnicas para criar essas árvores de regressão. A mais comum é o CART, né, que é o Classification and Regression Trees. Tá? Ele começa com todo o banco de dados e vai procurando os preditores, né, e as divisões dos preditores que melhor homogeneizam os dois grupos de um lado e de outro. Tá? No caso da regressão, o objetivo é minimizar a soma dos erros quadráticos dos dois grupos, né, das duas divisões de um lado e de outro. Tá? E no caso de classificação, garantir a maior pureza em cada grupo, né, ou seja, a maior proporção de categorias iguais em cada um dos lados. Então aqui o exemplo foi de regressão, mas podia ser de classificação. Por exemplo, diabetes, não diabetes, né, de um lado e de outro. Você quer garantir que o maior número de pessoas, pessoas parecidas, né, com resultado parecido de um lado e de outro. Tá? Dando alguns pesos, fazendo alguns ajustes aí nessa divisão. Tá? E você continua essa divisão até que se atinja, né, algum valor estabelecido. Né, algum parâmetro estabelecido, que pode ser profundidade limite da árvore, né, esse é um dos hiperparâmetros regularizadores que a gente usa em árvores, número mínimo de amostra em cada nó, tá? Ou se ela não consegue mais diminuir impureza, tá? Aí ela para. E problema de regressão, qual que é o problema? Tem um número limite de resultados preditos. Né? Então as pessoas que vão parar aqui, imagina que tem 30 pessoas, todas as pessoas que foram parar aqui, o valor predito é 125. Tá? Então imagine que só tem algumas folhas, você só tem alguns resultados preditos possíveis. Tá? Você tem alguns hiperparâmetros que você tem que decidir aqui nas árvores, elas têm mais que um. Dependendo do pacote, elas têm vários hiperparâmetros que você tem que ajustar. Por exemplo, profundidade máxima das árvores, número mínimo de observações antes de iniciar a divisão, número máximo de folhas finais, tá, etc. Então você tem que decidir isso normalmente via grid search. Qual que é o maior problema da árvore de decisão? É a sua tendência ao sobreajuste. Realizar modelos complexos demais, né, sensíveis a pequenas variações nos dados. Tá? E qual que é uma solução bastante comum? É o uso de bagging. Tá? Bootstrap Aggregation, conhecido como bagging. Tá? E qual que é a ideia do bagging? É você fazer um bootstrap no início. Você fazer um sorteio das suas amostras com reposição para cada árvore. Então você não vai usar todos os teus dados, né, todas as suas observações. Você vai fazer um sorteio das suas observações com reposição. Fechou essa árvore, passa para a próxima, novo sorteio. Fechou essa árvore, passa para a próxima, novo sorteio. Tá? Então para quê? Para tirar o efeito que algumas observações podem ter, o efeito muito forte que algumas observações podem ter no resultado. Então você tira ela de algumas árvores, né, e assim aí depois você faz uma média de todos os resultados. Tá? E cada observação tem a mesma probabilidade de ser sorteada em cada árvore. Tá? E é com reposição para manter o mesmo número de observações originais. Tá? Então, se você tinha 100 observações, você faz um bagging e o teu resultado de cada árvore tem que ter 100 observações. É com reposição, né? Então cada observação tem 63,2% de probabilidade de ser incluída em cada árvore. Tá? Com o objetivo de manter o número
de observações iniciais. Então, normalmente é definida sem regularização, ou seja, você deixa ela ser complexa. Por quê? Porque no fundo você vai tirar uma média de várias. Tá? Então você vai diminuir, você vai regularizar sim os resultados. Tá? No caso de regressão, o teu resultado final é a média. No caso de classificação, é via voto. Né? Então a categoria mais predita, né, em todas as árvores do estudo. Né? E a probabilidade é a proporção de votos que cada categoria recebeu. Tá? Então é considerado uma técnica de ensemble por agregar vários algoritmos de árvore, né, de árvores de decisão. Tá? Qual que é o problema do bagging? É o custo computacional. Tá? Então você acaba tendo várias árvores. Então, em vez de fazer uma árvore, são às vezes centenas ou milhares de árvores que você acaba tendo que rodar. É fácil paralelizar, né? Então você consegue paralelizar ou no GPU ou no teu próprio CPU, nos teus núcleos do teu CPU, tá? Mas mesmo assim costuma demorar bastante. Tá? E outra limitação é que você perde a interpretação. Tá? Por quê? Porque você não consegue mais falar isso. Eu tomei essa decisão por causa disso. Por quê? Porque são várias, né, centenas de árvores, né, cada uma tomando regras diferentes. Né, e o teu resultado final é a média de todas. Então você não consegue, você perdeu a interpretação. Tá? Você tem algum ganho, mas mesmo assim você pode ter um efeito muito grande de alguns preditores. Né? Então o que pode acontecer é que o mesmo preditor, por mais que você sorteie a tua amostra, as tuas observações, pode ter algum preditor que é muito importante, então em todas as árvores ele vai ser o primeiro a ser selecionado. Então você não vai ter muita diversidade entre as árvores. Você vai acabar tendo árvores bem parecidas. E aí pode ser que esse preditor, na verdade, é uma associação espúria. Foi uma coincidência. Então, por coincidência, esse preditor está muito associado ao desfecho, mas na hora que você generalizar para dados futuros, você não vai encontrar isso. Então, qual que é a solução? É utilizar preditores, sortear preditores em cada nó. Tá? E isso é o Random Forest. Tá? Então, o Random Forest é bagging, né, que é essa questão do bootstrap aggregating, que você faz um sorteio das suas observações, mais sorteio dos preditores em cada nó. Tá? Então você não procura todos os preditores em todos os nós, você seleciona, faz um sorteio desses preditores a cada nó. Então usa um número menor de preditores, para evitar esse efeito desproporcional de alguns preditores. Tá? E essa é a ideia do Random Forest. Quantos preditores em cada nó? Normalmente a raiz quadrada dos preditores originais. É isso que se usa como convenção. Tá? E você tem um menor custo computacional. Né? Então, em vez de procurar todas as variáveis em todos os nós, você procura uma amostra dessas variáveis originais, essas variáveis preditoras originais. Tá? E a mesma ideia, você faz várias árvores, mesma ideia do bagging, várias árvores, e no final você junta esses resultados. Né? Ou por meio de uma média, no caso de regressão, ou por meio de voto, no caso de classificação. Tá? E por último, Gradient Boosted Trees, Gradient Boosting. Tá? Que a ideia é combinar predições de modelos fracos, né? Ou seja, modelos ligeiramente melhores que um sorteio aleatório, tá? Para juntar eles e aí sim ter um comitê poderoso que permite uma predição final. Né? Qual a ideia? É treinar modelos sequenciais, onde cada um tenta corrigir o erro do anterior pela modelagem dos resíduos. Tá? Essa é a ideia do Gradient Boosted Trees. Tá? E você vai atualizando o valor predito de cada observação, adicionando o valor predito anterior. Tá? Então você vai treinando sequencialmente, modelando os resíduos para chegar no resultado final. Tá? Existem alguns estudos recentes, né, que procuram entender por que Gradient Boosted Trees funciona tão bem, e funciona muito bem mesmo. Né? Então boa parte das competições do Kaggle são vencidas com o Gradient Boosted Trees, né, que é o algoritmo que ganhou popularidade nos últimos anos, né, e funciona muito bem na prática. Né. O Random Forest também funciona muito bem na prática, são dois algoritmos muito poderosos para realizar predições.